João Pedro Cuti Dias está aqui com a gente. Muitos assuntos hoje. João Pedro, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos vocês. Vamos começar falando de um boletim divulgado hoje pelo CPEA, que diz o seguinte: o CPEA informou que o mês de abril terminou com ritmo lento de negócios, estamos falando de boi gordo, mas os pecuaristas se mostram otimistas para maio. Muitos acreditam que as ofertas estarão menores neste mês e observam que as escalas de abate, já estão um pouco mais curtas. Você disse isso ontem também, né, João Pedro? Dessa forma, o produtor tem elementos para adotar a estratégia de segurar o gado em casa à espera de preços melhores do frigorífico. Você falou isso também ontem, João Pedro. No acumulado de abril, o indicador do boi gordo, CPEA-B3, caiu 1,3% em abril e fechou o mês em R$ 229,35 a arroba. Nas principais praças pecuárias do Brasil, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso Sul, Centro-Oeste aqui, o mercado está estável. Não subiu, mas também não caiu. Mato Grosso Sul faz alguns mais de 10 dias que está 225 boi. Então não tem. E outra coisa, não tem fôlego para baixar muito mais do que isso. Essa é a grande questão é essa. Por quê? Porque isso é o custo de produção do pecuarista, é esse. O 215, 220 é o custo da arroba dele. Ele vai trocar 6 por meia dúzia e ele vai vender de forma parcelada. Ele está vendendo. Ele tem pasto na fazenda, ele tem suplemento, algo mais para manter o gado, ganhar um pouco mais de peso, e vai fazer isso. E na expectativa de quê? As exportações que estão batendo recorde mês após mês vão ajudar, com certeza, e também a questão do próprio mercado interno. Esse é um mês, maio, vai ter agora o Dia das Mães, no segundo domingo de maio. Você tem a oportunidade, normalmente, do pessoal, as famílias se juntarem e fazer um churrasquinho. Hoje um churrasquinho é mais barato do que 2 pizzas. Então, alguma coisa está errada no processo. A carne não é um fator que não é a questão do preço que vai atrapalhar. Não, hoje você compra carne boa, R$20, R$22, R$24, R$25 o quilo, não tem nenhum problema. Isso está no bolso da maior parte da população brasileira. E nós, brasileiros, gostamos de comer carne bovina. E essa carne, a qualidade dela melhorou muito nos últimos anos. Então, você não encontra aquela carne escura. Hoje é um vermelho bonito, é uma carne macia, uma carne com suculenta. Então, aquilo atrai o consumidor. Então, outra coisa, tanto nesses restaurantes, sempre tem que ter carne bovina. É um fator que atrai o cliente para dentro do restaurante. Então, o que se vê no mercado? Mercado interno, se não está nos melhores do mundo, está bom. E principalmente a questão da exportação, que hoje responde por 35% a 38% da produção de carne brasileira vai para o exterior. E a expectativa de aumentar a exportação cresceu ontem com a divulgação do Ministério da Agricultura, que agora considerou o país inteiro, tinha uma grande parte livre de febre aftosa, sem a obrigação, sem permissão para vacinar, e ontem os estados que faltavam foram também considerados livres de febre aftosa sem vacinação. Ou seja, o Brasil inteiro hoje é um território livre da doença sem ter que vacinar. Dedé, isso aí deve ser o nosso pecuarista, quem está no campo aí, junto com os órgãos estaduais, junto com o próprio Ministério da Agricultura, essa união de governo e a área privada, o setor privado, conseguiu fazer que o Brasil, esse que é um país continental, nós temos divisa com vários outros países e nós conseguimos acabar com a febre aftosa aqui no Brasil. Assim como não tem uma peste suína africana, assim como não tem uma gripe aviária no caso das aves. Isso foi que possibilitou o Brasil, que nos inícios dos anos 2000 exportava 200, 250 mil toneladas de carne por ano, exportar isso por mês. Nós estamos chegando a 3 milhões de toneladas, mais de 3 milhões de toneladas de carne bovina exportada. E esse ano, se tudo correr bem, como está correndo, o primeiro semestre está excepcional em termos de vendas de carne no mercado externo, vai repetir.
mais de 3 milhões. O Brasil se destaca muito acima do segundo colocado, que às vezes é a Austrália, às vezes Estados Unidos, no mercado internacional. E hoje, o primeiro-ministro japonês, como é que é o nome dele? Fumio Kishida, reuniu-se com o presidente Lula, alguns acordos foram assinados, e o presidente, segundo a assessoria dele, pediu que o Japão importe carne bovina do Brasil, porque é o grande mercado. O Japão talvez seja um dos grandes importadores de carne bovina 720 mil toneladas do mundo, né? Terceiro. Diz o Brasil, diz que o Japão importa 70% da carne bovina consumida na ilha. 70% vem de fora. E o Brasil tem tudo para alimentar, abastecer o mercado japonês de carne, que até agora não abriu as portas para carne bovina, que de frango ele já está aberta a porta, de carne bovina, por causa dessa barreira chamada inflação. Muito bem, antes o Brasil era obrigado a vacinar, ou seja, tinha a vacina no rebanho. Agora não tem a obrigação de vacinar, é sem a vacinação. Mas falta ainda um passo importante, que é o reconhecimento internacional. Aqui no Brasil, isso já é ponto pacífico, já são favas contadas, mas resta a chancela internacional também. De qualquer forma, o Brasil já pediu para o Japão abrir esse mercado. E possivelmente vai abrir, Zé, porque a nossa carne é uma carne que agrada o consumidor japonês. Ele não quer muita gordura, o consumidor médio japonês não quer muita graxa, gordura. Ele quer uma carne macia, porque eu uso muito junto com outros vegetais, etc., na culinária japonesa. Então, a nossa carne vem de encontro ao padrão deles. E, principalmente, nós temos que mostrar ao mundo, e agora para o Japão, que a pegada de carbono nossa é menor. É menor que a americana, deve ser igual da australiana. Por quê? Porque nós usamos o capim para produzir boi. O nosso boi é boi verde. Ele é maior, 90% do tempo dele está em cima de capim. Pode até na reta final receber algum suplemento, alguma coisa, um grão, mas basicamente é em cima de capim, e que é algo que esses países, como alguns países mais adiantados do mundo, estão preocupados. O Brasil sempre teve uma boa relação com o Japão. Se você olhar na década de 70, o Japão era a China da época, era o país que estava crescendo, desenvolvendo e tal, e importava muita soja, quase que 80%, 90% dos Estados Unidos. Aí o Japão veio para o Brasil porque ele queria abrir novos mercados, queria novos fornecedores. E ele veio para o Brasil, o Eximbank, o JICA, lá, que é o órgão internacional deles lá, e investiu aqui no Mato Grosso do Sul, no Chapadão, investiu em Lucas do Rio Verde, investiu em alguns locais de Minas. E para quê? Para pesquisar a soja. Hoje o Brasil é o maior exportador do mundo. Alguma coisa fruto desse trabalho que foi feito na década de 70 e que o governo japonês ajudou a estabelecer. É um dos fatores, não é o único não, mas é um dos fatores que ajudou o Brasil a ser. Então hoje, nesse momento, esses países veem o Brasil como uma grande alternativa em termos de fornecimento de alimentos e biocombustíveis também. Eles querem botar o etanol também lá no Japão. Pois é, Japão e Coreia do Sul são o objeto de desejo dos exportadores brasileiros de carne bovina. E o pecuarista brasileiro também sonha com isso, porque sabe que, de uma maneira indireta, ele poderá se beneficiar também com as exportações para dois dos principais importadores de carne bovina do mundo, que são o Japão e a Coreia do Sul. Imaginemos, João Pedro, que faltando esse passo agora, que é o reconhecimento internacional, isso pode ser dado em maio do ano que vem, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, no mais tardar até 2026. Então vamos imaginar que após esse reconhecimento, tenhamos esses dois gigantescos mercados para o Brasil. E você tem alguns nichos de mercados que o Brasil teria que explorar também. Eles gostam muito, tem um nicho de mercado no Japão, aquela carne do Wagyu. Aqui é possível produzir no Brasil o Wagyu com um custo muito menor que o deles. E nós abrir algum mercado também, fornecer esse corte de Wagyu. Por que não? O Japão gosta desse tipo de carne
E nós temos condições tranquilamente de produzir e atender esse mercado. Alguns criadores já fazem o cruzamento Fazem. do Wagyu com fêmea Nelore. Então, então o Brasil tem um potencial muito grande. E a Coreia do Sul é a quarta maior importadora de carne bovina. Primeiro a China, disparado, 3,5 milhões, depois os Estados Unidos, 1,5 milhão, e aí entra o Japão com 720 e a China e a Coreia do Sul com 610. Nós temos que a Coreia do Sul já mandou equipes aqui no Brasil para avaliar, etc., ver frigoríficos. Tomara que a curto prazo eles também entrem no mercado comprando carne brasileira. Hoje eles compram muito da Austrália e do próprio Estados Unidos. São aqueles cortes caros que eles vendem, o americano vende corte caro e compra carne barata nossa para fazer hambúrguer. Na agenda do primeiro-ministro japonês, amanhã um encontro, uma reunião em São Paulo, que contará com a presença do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem tudo a ver com as exportações. Esse encontro amanhã em São Paulo, que também contará com a presença de empresários, por certo, empresários do setor da indústria de alimentos participarão também desse encontro amanhã em São Paulo. E para a pecuária brasileira é importante, nós temos que abrir novos mercados, continuar trabalhando no mercado chinês com muito afinco e também abrir novos mercados. Aproveitar esse expertise, hoje nossos frigoríficos estão em padrão internacional, ninguém questiona a qualidade dos frigoríficos, nós não temos um problema sanitário no Brasil, nós produzimos em cima de capim, você tem uma soma de fatores que nós temos que mostrar ao mundo e brigar para ocupar esse espaço. Mercado a gente não ganha, né? Mercado se conquista, tem que conquistar esse mercado. O outro destaque do noticiário hoje, até João Pedro que me passou essa informação, eu queria o seu comentário. O Brasil é o segundo maior exportador global de carne suína congelada. O segundo maior de carne suína. O dado é do Comtrade da ONU. A participação brasileira é de 26%. Quer dizer, no mundo, o comércio de carne suína, 26%, saem do Brasil. O primeiro lugar nas exportações é da União Europeia, que é um bloco, não é um país. União Europeia, 31%, quase 32%. O Brasil, 26%. E a União, em primeiro lugar, com quase 32%. Depois, em terceiro lugar, os Estados Unidos, com quase 24%. Brasil 26, Estados Unidos 24, União Europeia 31 e em quarto lugar está o Canadá, como exportador de carne suína congelada. Quem diria, né? Há poucos anos atrás a participação brasileira era lá embaixo, o 10º maior exportador. Com a questão da peça suína africana e a entrada pesada da China no mercado, estimulou e criou condições para que a nossa carne suína ocupasse esse espaço no mercado internacional. E isso está se consolidando. Nesse momento, os anos passados, 21 e 22, sofremos muito com a questão do custo de produção, que 70% do custo de produção da carne suína está ligado ao preço da soja e do milho. Agora o preço da soja e do milho caíram e a exportação está ajudando a manter um nível razoável de rentabilidade para o setor. João Pedro, obrigado. Bom final de semana junto às crias em São Gabriel do Oeste. Por enquanto está chovendo, essas chuvas que deram 2 semanas atrás ajudaram bastante, graças a Deus. Então o passo está bom.